Olá! Hoje nós vamos falar sobre teníase e cisticercose dentro da parasitologia, continuando nosso assunto sobre eumintos. Nesta tabela, podemos observar que os eumintos de importância médica são divididos em dois filos, os plateumintos, que são vermes achatados, e os nematóides. Primeiramente, nós estamos falando dos plateumintos da classe Cestoda e da família Tenidae. O gênero Taenia, ele tem grande importância, pois ele é capaz de provocar doenças como a teníase e a espécie Taenia solium, a cisticercose. Mas também temos a Taenia saginata, capaz de provocar teníase. O agente etiológico da doença é a Taenia solium e a Taenia saginata. Elas têm como hospedeiros intermediários, respectivamente, o porco e o boi. Em relação às doenças, a teníase ela está relacionada à presença de formas adultas no intestino delgado do homem. A cisticercose ela tem sido relacionada a larvas nos tecidos do boi ou do porco. Porém, apenas a cisticercose humana é causada pela Taenia solium. Esses parasitas são encontrados em todas as partes do mundo, principalmente naqueles onde não existe um controle rigoroso dos abatedouros, não existe saneamento básico, onde existem condições precárias de higiene. Ele é um sério problema de saúde pública em países em condições sanitárias precárias, socioeconômicas e culturais que contribuem para a disseminação, como descrito anteriormente. A teníase e a cisticercose são duas doenças diferentes causadas pela mesma espécie, em uma fase da vida delas diferentes. Então, eu tenho o mesmo agente etiológico, em fases da vida diferentes, ou seja, um é larva, outros são vermes adultos, e causam doenças diferentes devido à forma e os locais aonde eles estão albergados dentro do hospedeiro. Em relação à morfologia, é importante entender que nós temos os vermes adultos, a larva cisticerco e os ovos como os principais espécimes morfológicos da espécie. E os vermes adultos, ele apresenta uma pequena cabeça chamada de escólex, um pescoço e uma região de estróbilo. E nesse estróbilo encontram-se proglotes grávidas cheias de ovos. Esses animais, eles possuem a capacidade de cada proglote se reproduzir. Então, não existe macho e fêmea, eles são hermafroditas. Eles conseguem se reproduzir e gerar novos ovos dentro do próprio parasito. É importante também a larva cisticerco, que é uma vesícula translúcida que contém um líquido muito claro, e a larva que vai dar origem aos parasitos adultos. Nessa figura podemos observar uma tênia. As tênias elas podem medir até 8, 9 metros, então são seres muito compridos. E visualmente nós podemos ver ela com facilidade. E ela tem a cabeça, o escólex, o colo e o estróbilo cheio de proglotes. A tênia, ela tem um escólex diferente da Taenia saginata, a Taenia solium diferente da Taenia saginata, onde nós podemos ver a presença de acúlios na Taenia solium e ventosas na Taenia saginata. Lembrando que a Taenia solium tem como hospedeiro intermediário o porco e a Taenia saginata como hospedeiro intermediário o boi. Nessa figura nós podemos observar uma foto de uma tênia, onde nós podemos verificar que ela é um verme muito comprido, achatado, e cada uma dessas partes são constituídas de proglotes. Nessa figura podemos observar uma proglote
cheia de ovos, uma vez que elas são hermafroditas e conseguem produzir seus próprios ovos. E uma característica importante das tênias é que elas precisam se alimentar exclusivamente de tudo aquilo que o hospedeiro oferece a ela. Então, elas acabam espoliando muito nutricionalmente o seu hospedeiro. Na figura aqui à direita, nós podemos observar uma proglote que é visível, né? Inclusive nas fezes dos portadores é possível observar as proglotes. E as proglotes também podem sair independentemente das fezes. Dentro de cada proglote, nós temos a produção de ovos. Esses ovos aqui são ovos que têm uma característica rígida externa, e dentro desses ovos temos um embrião hexacanto, ou também chamado de oncosfera, que uma vez que ele sai desse ovo, ele vai dar origem à oncosfera, e a oncosfera vai evoluir até a formação de vermes adultos, quando ela alcança o seu hospedeiro definitivo. Aqui mais uma vez uma figura, né, mostrando uma tênia com seu rosto com os acúlios, a cabecinha do escólex, o colo, que seria o pescoço, e o estróbilo na tênia solium, e na tênia saginata as ventosas. Aqui podemos verificar novamente a tênia solium e a tênia saginata. E aqui uma carne contaminada pelos cisticercos, né, que são aquelas bolhas onde a gente tem uma substância branca, e dentro dessa substância branca nós temos as larvas que vão dar origem, né, aos parasitos. O hábitat. Os vermes adultos vivem no intestino delgado humano. O cisticerco, que é a larva, ela vive no tecido submuscular cardíaco, cerebral ou ocular. Ela tem uma preferência por tecidos bem oxigenados e podem acidentalmente causar cisticercose em humanos e cães. O ciclo biológico da doença, ele constitui basicamente a mesma coisa, tanto para teníase quanto para cisticercose, só que dependendo do que o homem for ingerir, ele pode evoluir para teníase ou para cisticercose. Nessa figura aqui, nós podemos ver a seguinte forma, então, da teníase. O homem, né, ele vai ingerir uma carne contaminada com larvas cisticerco. Dentro dessas larvas cisticerco, nós temos o embrião hexacanto, também chamado de oncoesferas. Esse embrião, essa carne, uma vez que foi ingerida, esse embrião ele vai soltar, né, da película do ovo, e ele vai atingir o intestino, e lá no intestino humano ele vai crescer, dando origem às tênias adultas. Se for uma carne de origem de porco, nós teremos uma tênia solium. Se for uma carne de origem do boi, teremos uma tênia saginata. À medida que essa tênia for crescendo, as proglotes elas vão ficando maduras e maiores, até que elas formem as proglotes grávidas ou maduras. Dentro dessas proglotes, nós temos a produção de vários ovos. Uma vez que as proglotes saem pelo intestino passivamente ou pelas fezes, se essas fezes tiverem contato com o solo, elas podem liberar esses ovos no solo. Uma vez liberados esses ovos no solo, os animais podem ingerir esses ovos e dar origem à formação de cisticerco na carne desses animais, continuando assim o ciclo. Na cisticercose, o homem ele também pode ingerir, de certa forma, o ovo da tênia e aí ocasionar
a formação de cistos na sua musculatura, sendo as mais comuns a musculatura cardíaca, a musculatura cerebral, pode haver outras localizações como no olho, na pele, enfim. Então, quando o homem adquire as tênias pela ingestão dos cisticercos, ele vai formar os vermes adultos no seu interior. Então, ele terá a doença teníase. Quando o homem faz a ingestão dos ovos, o ciclo dele vai ser semelhante ao que ocorre no boi ou no porco. Então, fazerá a formação dos cisticercos na sua musculatura. Aqui nós temos o ciclo biológico detalhado. Então, os humanos parasitados eliminam os proglótides grávidas para o exterior. Essas proglótides se rompem, promovendo então ovos no ambiente. Esses ovos no ambiente podem ser ingeridos pelos hospedeiros intermediários, o boi ou o porco, e no estômago desses animais, esse ovo vai sofrer ação de enzimas que vão liberar as oncoesferas. As oncoesferas vão se movimentar até as velocidades, penetrando através daqueles acúlios que ela tem. Depois de 4 dias, elas vão penetrar nas vênulas e serão transportadas pela corrente sanguínea a todos os órgãos e tecidos. E lá elas vão procurar principalmente as musculaturas mais oxigenadas, se desenvolvendo a cisticercos. A infecção humana ocorre pela ingestão da carne contaminada com os cisticercos desses animais, crua ou mal cozida, porque o cozimento pode matar essas formas. Após a ingestão, o cisticerco sofre a ação do suco gástrico, ele evagina-se, ele sai um verme dali de dentro, e esse verme vai se fixar no intestino delgado, transformando-se em uma tênia adulta que pode atingir de 8 metros em 3 meses. E após os 3 meses, ela começa a ter proglótides mais maduras e, sendo assim, proglótides capazes de reproduzir ovos e fazer a continuidade do ciclo. Importante, quando o homem ingere a carne com cisticerco, esse cisticerco vai dar origem ao verme adulto e nós teremos a doença teníase. Quando o homem ingere os ovos da tênia, ele vai ter a cisticercose, tal como o boi e o porco têm, e esses cisticercos vão ficar em musculatura, semelhantes ao porco. Só a tênia solium é capaz de desenvolver a cisticercose no humano. Transmissão. Então, a teníase ocorre quando o homem ingere a carne contaminada, crua ou mal cozida. E a cisticercose humana ocorre pela ingestão acidental de ovos de tênia, proveniente das fezes de portadoras de teníase. Como ocorre essa ingestão de ovos? Pode ser uma autoinfecção externa, uma autoinfecção interna ou uma heteroinfecção. A autoinfecção externa ocorre quando um portador de teníase elimina proglótides e os ovos e os levam à boca através da mão contaminada ou coprofagia. Então, a pessoa está parasitada com tênia e ela consegue, de alguma forma, ingerir os próprios ovos por ela eliminados, tá? Na autoinfecção interna, alguns vômitos e movimentos peristálticos fazem com que as proglótides subam para o estômago e aí aqueles ovos têm acesso ao estômago e continua o seu ciclo, gerando então cisticercos nesse paciente. E existe também, a mais comum seria a heteroinfecção, onde a pessoa ingere ovos de um outro portador através de água e alimentos contaminados. Patogenia e sintomatologia. Na teníase, pode haver mais de um parasito. Então, pode ser mito, falar que só existe uma tênia por conta do nome solitário, tá? Mas como é um verme muito grande, eles acabam competindo um com o outro e acabam tendo muito poucos exemplares.
A teníase, ela pode, os vermes adultos de tênia, eles liberam produtos muito tóxicos e irritantes ao hospedeiro, causando um fenômeno alérgico. Além disso, pode provocar hemorragias através da sua fixação na mucosa e ainda eles fazem exfoliação nutricional. Eles precisam de todos os nutrientes do seu hospedeiro. Então, eles puxam muito, eles usam muito os nutrientes, deixando a pessoa com muita fome e com necessidade de sempre estar comendo mais. Dependendo do tamanho da tênia, se for só um exemplar, nós também podemos ter pacientes assintomáticos, tá? Nos pacientes que têm sintomas, como eu falei anteriormente, alterações de apetite, uma fome exagerada ou até também ausência de fome. O paciente pode sentir tonturas, náuseas e vômitos, diarreia, fadiga, mal-estar e insônia. Na cisticercose, ela é uma doença muito mais grave que a teníase, porque nós temos a presença de cisticercos em musculaturas importantes. Estes cisticercos, ele agem como corpos estranhos, gerando alterações nos tecidos. As manifestações clínicas vão depender de fatores como o número de cisticercos, tamanho e a localização destes cisticercos. Existem a cisticercose muscular ou subcutânea, que causa poucas alterações e, dependendo do tempo, ela pode calcificar, pode gerar em grande número dor e cãibra na região. Pode existir a cisticercose cardíaca, gerando alterações ali no sistema cardiovascular, como palpitações e ruídos anormais no coração. Pode existir a cisticercose ocular, onde nós temos uma reação inflamatória muito importante, onde o paciente pode perder a visão total ou parcialmente. E a mais grave seria a cisticercose no sistema nervoso central, também chamada de neurocisticercose, onde o paciente apresenta normalmente epilepsia, cefaleia, pode apresentar uma meningite cisticercótica e distúrbios psiquiátricos e síndrome medular, dependendo da região do cérebro onde foi afetada pelos cisticercos. Aqui nós temos duas figuras de uma cisticercose ocular e uma cisticercose na mucosa da língua, onde nós podemos perceber nitidamente a presença dos cisticercos. O diagnóstico. O diagnóstico clínico sempre é questionado, mas aspectos clínicos da doença, epidemiológico, ou seja, a região de onde o paciente vem, e os exames laboratoriais, até os exames de sangue também podem ajudar a detectar, como presença de eosinófilos, aumentos de IgE, que estão relacionados a processos alérgicos ou de parasitos. Alguns hábitos dos pacientes, se o paciente vem da roça, se ele tem hábito de defecar, se ele tem condições de defecar, por exemplo, em privadas ou fossas sépticas, se a região onde ele vive tem serviço de saneamento básico ou não, podem ser indícios que ajudem no diagnóstico. Os exames parasitológicos são realizados e a pesquisa de proglótis ela é muito fácil, inclusive ela é observada a olho nu, tá? Mas pode ser também ser procurado ovos nas fezes, porque algumas proglótides podem se romper e liberar esses ovos nas fezes. Na cisticercose ocular, o exame oftalmológico auxilia, onde a gente consegue ver a presença dos cisticercos e também a presença de nódulos subcutâneos no exame físico também pode ajudar a detectar a presença de cisticercos na pele e na musculatura. As neuroimagens, como a tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética, ela pode auxiliar também no achado de cisticercos em regiões mais complicadas, como o sistema nervoso central. A profilaxia seria o tratamento dos pacientes com teníase, primariamente, construção de redes de esgotos ou fossas sépticas, tratamento de esgoto, educação e saúde, orientando a população a respeito da doença e suas profilaxias, combate ao abate clandestino de animais, inspeção em abatedouros, que a vigilância sanitária tem que fazer seu trabalho, evitando
que carnes contaminadas cheguem ao mercado. Como medida pessoal, evitar comer carne crua ou mal cozida, principalmente se for uma carne suspeita, evitar de comprar carnes de procedência duvidosa, e a higiene pessoal sempre é importante. Para o tratamento, nós temos 2 fármacos, seria a niclosamida e o praziquantel, que são efetivos para o tratamento da teníase, porém na neurocisticercose, o praziquantel ele não é muito utilizado por causa dos efeitos tóxicos graves. Como alternativa, nós temos o albendazol. Porém, nem sempre o tratamento farmacológico ele é possível, devido à dificuldade de alguns medicamentos acessarem os parasitos e a própria localização deles, que podem ser difíceis. Alguns procedimentos cirúrgicos podem ser necessários. Como referência, o livro de Parasitologia Humana do professor Neves, 11ª edição. Até a próxima aula. Muito obrigada.